pessoal! Hoje é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi oficializada em 2005. A escolha pelo dia foi devido ao Dia da Árvore, comemorado hoje também. E à proximidade do início da primavera, simbolizando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. E hoje vamos falar sobre a importância da garantia dos direitos da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Por isso eu convidei hoje o Dr. Herbert Batista Alves, ele é conselheiro da OAB de Goiás. Bem-vindo, Dr. Herbert. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, é uma satisfação. Doutor, qual que é a importância do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência? É uma data para se ressaltar e destacar a luta, pela inclusão, a luta pelos direitos plenos da pessoa, da dignidade humana. Então, a luta ela é diária, Então, não é apenas um dia. Hoje é um dia que se enfatiza essa luta, É uma luta que é diária, é de todos os cidadãos, beneficia toda a população, porque as pessoas, quando chegarem a uma determinada idade, também vão ter dificuldade de locomoção ou algum tipo de deficiência adquirida em razão da idade. Não só quem nasceu com deficiência ou adquiriu em um acidente, ou em razão de alguma doença que deixou alguma sequela, mas essa luta é uma luta de todos e que beneficia a todos. E hoje é o dia que dá-se destaque a essa luta. A sociedade brasileira está preparada para ouvir, entender essa reivindicação? Infelizmente não, Estamos avançando muito. Temos muito ainda por fazer, tivemos muita conquista nos últimos 10 anos, pode-se dizer assim, Tivemos aí a Lei Brasileira de Inclusão, apelidada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que na verdade ela trouxe algumas inovações, mas ainda existe muito preconceito, muita discriminação em razão da deficiência, muito capacitismo, Muitas pessoas olham para a pessoa com deficiência já com aquele olhar de incapacidade, Então, nós temos que trabalhar muito, principalmente a conscientização da população. Geralmente as pessoas, quando vê uma pessoa com alguma deficiência, o primeiro olhar é, ai, que dó. E não é isso que vocês querem? Não, nós queremos... Não precisa disso. Nós queremos realmente ter a oportunidade de ter uma vida plena. Eu sofri um acidente em 2011 e adquiri minha deficiência em razão desse acidente. Eu tinha 28 anos de idade. Hoje eu estou com 39 anos, tenho 11 anos que eu sou pessoa com deficiência. E eu conheço bem uma vida sem deficiência e uma vida de pessoa com deficiência. Então eu sei fazer bem essa distinção e o quanto é diferente um mundo para a pessoa sem deficiência e para a pessoa com deficiência. Então a gente luta para ter essa inclusão, essa participação plena, ter as mesmas oportunidades que uma pessoa sem deficiência tem. É para isso que a gente luta. Lógico que em determinadas situações existe algumas deficiências realmente muito graves que tem que ter um certo cuidado, que talvez geram uma incapacidade realmente, mas em geral não. Em geral as pessoas com deficiência estão procurando espaço, querem participar da sociedade, querem trabalhar, querem construir sua vida, realizar seus sonhos e é por isso que essa luta tão gigantesca, um movimento tão gigantesco em prol da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Quais são os direitos que as pessoas com deficiência ainda lutam? Praticamente todos, Cleide, por incrível que pareça, Lutam por ter direito ao trabalho, por ter direito ao lazer, lutam por ter direito à educação. A gente vê diariamente aí, na imprensa, noticiando escolas que negaram matrículas, para crianças com deficiência. Então, assim, praticamente é uma luta por todos os direitos que todos os cidadãos hoje sem deficiência usufruem. Então é uma luta realmente gigantesca, que nós tentamos sensibilizar a sociedade, nós precisamos de representantes em locais de voz, de destaque, na mesa, Nós temos uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, que o lema da convenção é nada sobre nós sem nós. Aonde estiver discutindo sobre a pessoa com deficiência, sobre os direitos da pessoa com deficiência, que tenha um representante, pessoa com deficiência ou do segmento, à mesa, discutindo, falando
falando sobre a experiência de ser pessoa com deficiência e levando as nossas reivindicações. Então, infelizmente, né, a notícia triste que eu tenho para dar é que nós ainda lutamos por todos os direitos que todos os cidadãos sem deficiência já usufruem. Eu vi acontecer a semana passada na esquina aqui da emissora, tem duas rampas, uma para uma rua e outra para outra, é uma esquina. E o carro se estacionou. E uma pessoa falou da loja, falou assim, olha, não pode estacionar aí não, porque ia uma rampa para cadeira de roda. Ah, não, mas tem outra do outro lado. A pessoa vai dar a volta e vai ali, tá pertinho daqui. Aí o cara falou, olha, se existe duas é porque tem que se respeitar as duas. Um cidadão comum. Isso é bonito de ver. Infelizmente... É raro. Infelizmente acontece, né? Então, muitas vezes acontece realmente por discriminação, preconceito e algumas vezes por falta de conscientização. Não conhece, não sabe a realidade, não sabe as dificuldades. Dependendo da deficiência, né, 5 metros a mais para a pessoa é uma dificuldade que se impõe a ela, né? Então, muitas vezes acontece esse desrespeito, a questão da vaga também, que é muitas vezes desrespeitada a vaga de estacionamento para a pessoa com deficiência, realmente por falta de conscientização. Nós tentamos promover essa conscientização também, né? Então, hoje é um dia realmente de reflexão sobre isso, onde nós conclamamos, chamamos toda a sociedade a refletir sobre os direitos da pessoa com deficiência, sobre a situação da pessoa com deficiência, né? E sobre o que você, pessoa, como cidadão, sobre o que você pode fazer para nos ajudar a ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais igualitária. Esses direitos são constituídos, já são, todos conhecem, mas é a questão da vontade política. Como é que está isso? Nesse governo, por exemplo. Nós temos muita dificuldade, muita falta de sensibilidade, né? Nesse governo, o segmento, né, avalia que houve um pouco de retrocesso, apesar de em alguns pontos terem se avançado, né? Mas no geral, o segmento no geral vê que houve alguns retrocessos, né? Então a vontade política, nós temos muitos políticos sensíveis, Cleide, a essa causa. Mas é diferente de ter um político, pessoa com deficiência, que dorme e acorda a pessoa com deficiência, sabe das dificuldades, é envolvido com o segmento, porque também nós já tivemos políticos que têm deficiência, mas que não eram envolvidos com a causa e com o segmento, e isso para nós não é legitimidade de representatividade. Com certeza, né? não. Então, nós lutamos muito hoje, né? Hoje, depois de várias décadas, nós temos um vereador, pessoa com deficiência do segmento, que representa o segmento em Goiânia e tem lutado bastante por isso, né? Nós precisamos de pessoas realmente que tenham deficiência ou que sejam envolvidas com a causa, a mãe, um pai que muitas vezes a deficiência do filho se estende a eles. Sim, também, com certeza. né? O impedindo de várias situações, né? Lhe colocando várias condições, várias barreiras. Então, nós precisamos muito ainda de ter nesses locais, seja no legislativo, executivo e no próprio judiciário, né? Porque vai levar uma experiência de vida, não só uma experiência técnica de estudo, né? Mas nós precisamos ainda ter políticos ocupando espaços, políticos, pessoas com deficiência, para que essa discussão ela seja, vamos dizer assim, mais sensível, ela seja uma discussão mais realista sobre a vida, sobre as dificuldades que a pessoa com deficiência tem. Olha, nós temos aí na emissora, a emissora TV Globo, tem uma repórter cadeirante e tem um apresentador de um reality também cadeirante. A gente vê nas novelas que tem os núcleos, né? Tem o núcleo negro, tem o núcleo homossexual, se discute muito isso. Tá faltando um núcleo de pessoas com deficiência porque a novela é uma paixão nacional. É uma coisa que todo mundo vê e ela influencia, sim. Sim, inclusive é uma reivindicação do segmento também em relação a isso, né? A gente vê, né, principalmente como você citou a Globo, ela dá ênfase a muitas lutas de minorias. E nós estamos sentindo a falta de ter uma ênfase, de dar uma maior visibilidade ao segmento da pessoa com deficiência, né? Porque poderia ser um meio de conscientização, até para se combater o capacitismo. Nós temos grandes pessoas, grandes assim, políticos, grandes, nós temos desembargadores hoje. Advogado. Né, advogado, né? Então nós temos pessoas com deficiência ocupando grandes espaços, né?
Então, nós deveríamos dar essa visibilidade para a sociedade, né? Que tendo a oportunidade, nós também conseguimos conquistar os nossos espaços, né? E a gente não precisa ser visto como um coitadinho. Isso. Né? Então, nós precisamos trabalhar muito essa conscientização. A gente pede muito para a imprensa nos ajudar nisso, né? A imprensa, ela pode ser um braço forte nessa luta para dar essa visibilidade, para dar esse destaque, né? Demonstrar essas conquistas que a pessoa conseguiu por mérito próprio, desde que fosse oportunizado a ela. Dependendo da TV Pai Eterno, vocês têm aqui um apoio e tanto. Agora eu quero saber quais são os termos capacitistas que devemos evitar. A gente é o seguinte, hoje a terminologia correta hoje sobre a pessoa com deficiência foi decidida, inclusive, pela ONU, né? É pessoa com deficiência, porque a deficiência é uma condição da pessoa, né? Muito se usou portadores de necessidades especiais, né? O que se foi combatido, porque portador, você porta algo até o momento que você quiser. Você é portador de uma carteira, de uma bolsa, de um celular. Verdade. Né? A deficiência, você não porta ela até quando você quer, né? Ela é inerente à pessoa, né? Então, nós já tivemos outros termos como pessoas com necessidades especiais. Necessidades especiais, todos nós temos uma. Estou te vendo aqui de óculos, é uma necessidade especial sua, né? A utilização de óculos, né? Então, muitas vezes, não é uma deficiência, mesmo que seja ela leve, né? Que vai fazer a pessoa ter uma necessidade especial. Todos nós podemos ter algumas necessidades especiais. Então, nós devemos evitar esses termos pejorativos que diminuem a pessoa simplesmente porque ela tem uma deficiência, né? Um deficiente, não é a terminologia correta, né? Pessoa com deficiência mesmo que é a terminologia correta. Então, nós devemos, na verdade, qualquer termo que seja pejorativo, que diminui a pessoa em razão da deficiência dela, ou que dá ênfase à própria deficiência em si, é um termo capacitista. Você está falando aí, eu estou me lembrando que há uns 3 meses atrás eu fui no supermercado e queria usar aquela motinha lá sentada, porque eu não estava muito afim de andar, queria fazer um teste. Gente, as pessoas olhavam para mim com tanta simpatia, sabe, aquela carinha boa, deixa ela passar. As crianças, oi tia, como é que a gente inspira isso nas pessoas? E não é nada disso, simplesmente nós temos as nossas capacidades. Eu não tenho essa deficiência, mas eu me senti ali assim. Foi uma experiência muito rica para mim. Você sabe como é que a gente muda isso? Como? Dando oportunidade para que as pessoas consigam ter acesso e estejam incluídas na sociedade. Vou te dar esse exemplo que eu te falei da Câmara Municipal, porque eu tenho uma vivência muito próxima com o vereador William Veloso. O vereador William Veloso chegou na Câmara Municipal e o gabinete dele é o gabinete mais inclusivo que se tem no Brasil hoje. Tem pessoas com deficiência física, auditiva, visual, síndrome de Down, autista, misturado com outras pessoas que não têm deficiência, que é isso que a gente luta. Porque senão nós também estamos excluindo quem não tem deficiência, com né? certeza. Então é juntos e misturados. No primeiro momento, a Câmara não tinha aquela, vamos dizer assim, não era habitual na Câmara aquele movimento de pessoas com deficiência. Então, todo mundo que, né, quando via uma pessoa com deficiência, realmente olhava com aquele olhar, talvez meio atravessado, curioso. E hoje é normal. Hoje, em razão do vereador William Veloso na Câmara Municipal, né, então todos os dias tem dezenas de pessoas com deficiência transitando ali e ninguém repara mais. Por quê? Porque se tornou normal. Incluiu. Isso, então, por que que, né, em alguns estabelecimentos, em algumas regiões ou parte da sociedade, nós ainda chamamos muita atenção? Porque nós somos novidades naquele momento. A partir do momento que a pessoa com deficiência estiver inserida, estiver inúmeras pessoas com deficiência transitando na sociedade, nas faculdades, nos supermercados, em qualquer comércio, né, seja em qualquer evento e festa, inclusive, isso vai se tornar normal. Ninguém vai nem reparar. Isso é que é o objetivo. Eu estava falando sobre as novelas de terem um núcleo, assim, para que as pessoas entendam a realidade da pessoa com deficiência. E estou me lembrando aqui que você falou do autismo, que nós temos casos aí na TV de médico autista e agora uma advogada autista também que está fazendo muito sucesso, que é uma série que chama Uma Advogada Extraordinária. Quem tiver a oportunidade de ver, assista, porque é fantástico. Fantástico.
empresas hoje de streaming, né, de séries e tal, elas estão tendo esse olhar e estão nos ajudando muito com essa questão da conscientização, né? As séries médicas hoje nós já temos mais de uma, né, tratando sobre um profissional autista, sobre a capacidade, né? E ali se trata muito sobre o capacitismo, sobre a oportunidade, né? E sobre a competência e capacidade do profissional, desde que seja dada oportunidade para ele. Achei bom demais falar com o senhor. Volta aqui mais vezes. Né? Estou sempre disponível para a gente tratar esse assunto. Né? É uma luta que eu tenho para a vida aí agora. Desde que eu adquiri deficiência, a partir de 2014 eu já engajei nessa luta e tenho certeza que até os últimos dias da minha vida estarei ajudando esse movimento. Parabéns por você não ter se entregado e muito pelo contrário. Tá? Obrigado. Impulsionado para lutar. Muito com a ajuda da família, principalmente da esposa, viu? É, né? Que gracinha. Que Deus abençoe, então, sua família. O Pai Eterno abençoe você, sua família e sua luta. Amém. Obrigado pela oportunidade.